que já foi comprovado que o nosso bem maior é a vida, né? Esse é o nosso bem maior. Nós podemos perder tudo, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos com vida. O Senhor tem nos dado a vida. Essa tem sido a tônica de Cristo ainda no meio da igreja, para que a igreja tenha vida e tenha vida em abundância. Eu imagino que existam pessoas aqui esperando que Deus mude a sua vida. Mude mesmo. Não é mudar o endereço, o CEP, a forma, nada disso, mas mude. Ela consiga deitar, dormir, acordar, ter uma vida normal. E o que eu considero uma vida normal? Eu considero 3 coisas uma vida normal. A primeira delas, e eu sei que você vai concordar com isso, ela ter o que comer, o que beber e o que vestir. É um tormento você vê na despensa a comida acabar. É um tormento. Você vê pessoas sem nenhuma perspectiva de ter um grão de feijão, um grão de arroz em casa. E eu sei que você que está neste lugar, Deus não tem deixado faltar nada. Eu sei. Se eu for lá na sua casa agora e abrir, aonde tem arroz, feijão, açúcar, óleo, vai estar lá. Vai estar lá. E olha que o diabo tem tentado trazer pobreza, miséria, dificuldade, tem arruinado vidas através de vícios, de diversas naturezas, diversas ordens. Tudo isso consome o arroz, o feijão, a roupa de cada dia. Mas Deus tem sido fiel a você. Aleluia. Deus tem sido fiel a você. Não é porque você merece. Não vai para casa feliz, eu mereço. Não é porque você merece. Não é porque eu mereço. Não é. É por conta da graça do Senhor que nós temos essas coisas. A segunda coisa que eu acho que incomoda muito as pessoas é a falta de saúde. E hoje não é só saúde física. Eu vou separar aqui a saúde em 3 áreas. Tem mais, tá? Mas eu vou separar 3 áreas. A física. E eu queria agora, assim como eu já coloquei isso para o Senhor abençoar a irmã Maria. Ela não está mais no CTI. A mãe do Moisés, a mãe da Débora, ela está no quarto. Mas ela precisa de saúde. A irmã Carminha e outros irmãos. Pode ser que você já esteja lembrando de algum irmão. Mas irmão, eu queria que você que está agora aqui neste lugar, que está cultuando ao Senhor agora aqui, e entende que você precisa de saúde física, assim como eu preciso de saúde física. Eu quero que você levante a mão. Isso, levanta para o Senhor e diga: Senhor, que palavra é comigo esse negócio aí. Eu preciso dessa saúde. Eu preciso disso. Não tenha dúvida, meu irmão, de que Deus está olhando por você agora. Ele está trabalhando. Não é isso que diz a música que nós vamos cantar? Me parece que é essa. Então canta, varão. Um Deus que trabalha por aqueles Fica assim, que nele para Deus ver que é com você que Ele tem que estar trabalhando. Se puder cantar, canta. Um Deus que trabalha. Isso
mexe com o coração de Deus. Baixa um pouquinho os instrumentos. Vai cantar de novo. Mas olha só, Deus procura quem o adora em espírito e verdade. Canta, você fala assim: Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, nós estamos confiando que o Senhor está trabalhando neste momento na minha vida física, na vida física dessas pessoas. Então quem não andava vai andar, Senhor. Quem não falava vai falar, Senhor. Quem não ouvia vai ouvir em Teu nome, Senhor. Porque é o Senhor quem trabalha. Aleluia! Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Pode abaixar a mão, pode abaixar a mão. Segura um pouquinho a música. Além da saúde física, continua, não para, mano. Continua. Além da saúde física, tem a outra parte da saúde que a gente chama saúde emocional. Isso tem sido um distúrbio. O ex-presidente Collor de Mello foi absolvido de uma prisão, se devido ou não, não é um problema meu. Mas sabe qual foi o argumento, doutora Querubina? Que ele era bipolar, esquizofrênico e que tinha uma idade que carecia de cuidados médicos de terceiro por desvio psicológico. E o Supremo, através de uma razoável apelação, entendeu que ele deveria ser tratado em casa. Então isso já é matéria de Supremo. As doenças emocionais já é uma matéria, não é mais do SUS do Rio de Janeiro e do Brasil, não. É uma matéria lá do Supremo. Isso impacta na tua vida diária. A saúde emocional impacta na sua vida diária. Tem muita gente que se perdeu dentro da igreja porque não consegue acreditar que Deus possa restaurar a saúde emocional dela. Muita gente perdida, como aquele irmão mais velho do irmão mais novo, que optou em ir para o mundo e gozar de tudo que tinha no mundo, mas ficou um dentro da igreja, ficou um dentro da casa. E quando o Senhor resgatou o irmão mais novo, o irmão mais velho recebeu uma palavra daquele pai que esperava seu irmão todos os dias pelo caminho. Olha, eu estou lá, o Senhor nunca me deu nada, o Senhor nunca fez nada por mim. Aquele homem estava doente emocionalmente. Carência crônica. Faltava a ele um pouquinho de sensibilidade de que o pai o amava e ele deixou de amar o pai e o irmão. Com certeza a vida era uma vida amarga, porque no dia da festa da reconciliação do irmão, ele queria brigar com o pai, brigar com o irmão, falar: eu não gastei nada, eu não fiz nada do que esse menino fez, e o Senhor está dando a ele um anel novo, uma sandália nova, uma roupa nova, vai matar um boi para esse cara. Quem está doente emocionalmente, ele é egoísta sem saber. Ó Deus, ele se torna uma pessoa amargurada, rancorosa, mal, sem perceber. Ele consegue fazer os outros perto dele sentirem-se mal, muito mal, porque ele está mal. E eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim: olha, pastor, cuidado com o narcisismo religioso. Eu falei: esse troço é do inferno, rapaz. Esse
negócio aí que vocês estão inventando é tudo diabo. É só para botar minhoca na cabeça dos irmãos da igreja. O que precisa, eu preciso, é que a minha saúde emocional esteja bem, porque a Bíblia diz que se eu consigo me amar, eu consigo amar meu próximo. Se eu consigo me perdoar, eu consigo perdoar o meu próximo. Se eu dou valor ao que Deus está fazendo por mim, quando eu enxergo algo acontecendo na vida do meu irmão, eu dou valor. Certamente você está nessa manhã se perguntando, mas o que eu devo fazer? Deixa Deus trabalhar na tua vida emocional. Bota na mão dele. Canta aí, varão. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperamos que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, agora Deus que na nossa saúde emocional, na perda, no abandono, na raiva, na ira, na cólera, no desejo de vingança, de matar. Senhor, tira este sentimento do teu povo. Tira, Senhor Deus, isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E agora, pastor, qual é a outra coisa? Saúde o quê? Física, emocional e espiritual. Tem gente servindo a dois senhores. Não tem como funcionar. O que você mais vê hoje são pessoas que não têm discernimento e servem a dois senhores. Um dia você fez um pacto, meu irmão, com Jesus. Você não fez pacto comigo. E tenho certeza que você não fez pacto com o diabo, porque ninguém quer fazer pacto com o diabo. Você fez uma aliança com Jesus. Por ele ser a nova aliança, eu fiz uma aliança com Jesus. Existem pessoas que abandonaram o pacto, abandonaram a aliança, estão sofrendo por isso, não conseguem entender as coisas espirituais, e não entendendo as coisas espirituais, não cresce. Quero comunicar aos irmãos que chegou mais um membro na minha casa, chamado Bento. É um cachorro. E eu confesso também aos irmãos que achei que era menor do que o que é o tamanho deles. Os irmãos vão conhecê-lo. É um American Pitbull. Lindo, lindo. Eu já postei. Estou extremamente apaixonado por ele. Mas ele chegou numa casa nova. Num ambiente novo. É brincalhão. Já vai para o terceiro dia, eu não vi nenhum momento ele dar um único latido. Vocês vão gostar dele. Os mais idosos, os mais novos, os jovens, vocês vão gostar dele. Ele também vai gostar de vocês. Ele também vai gostar de cada um dos irmãos. Podem ter certeza disso. Mas nós temos que nos adaptar. Então, Ivanildo, ele já comeu as almofadas do sofá. Ele já fez xixi em todos os lugares.
O Felipe tem um pavor homérico do cachorro. O Felipe namora na sala, então o cachorro fica na sala. Ontem ele me ligou 200 vezes, sem exagero, eu mostro, está no WhatsApp. 2 horas, 2 horas e 1, 2 horas e 2, 2 horas e 3, 2 horas e 4, 2 horas, 200 vezes. Pai, não tem nem mais lugar para namorar, porque agora o Bento está na sala. Falei, você está crescendo, filho. Vai ter que arrumar outros lugares para namorar. Tudo é uma questão de adaptação. Irmão, estou dando esse exemplo com alegria aos irmãos, porque às vezes a gente ganha um presente e nos 3 primeiros dias a gente acha que é bênção. E o mundo espiritual adora dar presente. E a gente acha que é o quê? Bênção. Um carro novo, um emprego novo, uma casa nova, ou um cachorro novo. Mas se você não estiver com o Senhor, aquilo que poderia ser uma bênção na tua vida vira um tormento, vira uma confusão. E o diabo se aproveita desse momento da confusão e faz você fazer uma porção de coisa errada. Ele te induz, porque esta é a forma como ele age desde Adão. Ele não faz, e eu louvo o Senhor por isso, ele não faz, mas ele faz eu e você fazermos o que Deus não quer. Cuidado com os presentes, cuidado com as facilidades da vida, com as oportunidades que não são oportunidades, são ciladas, são simplesmente cilada, para que você afaste o teu coração do Senhor. Eu queria fazer um pedido para você, nessa manhã de tantas coisas boas. Se você entende que em algum momento você deu oportunidade, depois de uma oportunidade, você entendeu que era uma cilada, irmão, renuncie agora, diga para o Senhor, levante a mão e diga assim: pastor, eu não quero mais isso, em nome de Jesus. Levante a mão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante a sua mão, diga: Senhor, eu não quero mais, me afasta, Senhor, daquilo que não é do Senhor, aquilo que não é bom, aquilo que faz a minha mente ficar poluída, aquilo que tira do meu coração o desejo de ir para a tua casa, aquilo que tira da minha boca palavras que adoram e adornam o meu coração em adoração ao Senhor. Tira, Senhor Deus, dos meus olhos, tira, Senhor Pai, do meu ouvido, das minhas mãos, tira do meu coração. Senhor, eu quero renovar nessa manhã a minha aliança com o Senhor, fazer de novo, Senhor, ouvir que eu te amo, Senhor, e quero te amar cada vez mais. Vou depender somente deste amor, não quero outra coisa a não ser o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou usar alguns versículos, apenas para reforçar aquilo que nós ouvimos a respeito da esperança nessa manhã. Eu peço que você feche os seus olhos, e que o Espírito Santo tenha o lugar na hora da educação. A educação cristã, é Ele quem faz. A gente é utilizado por Deus para nos dar uma palavra, para que Ele coloque no seu coração e grave no teu coração aquilo que Ele deseja. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de adorar o Senhor, e clamamos o Senhor para que tudo que foi ensinado nessa manhã, o Senhor faça com que venhamos a guardar no nosso coração. Como o salmista diz: eu quero esconder a tua palavra no meu coração para pecar menos, para me parecer melhor para mim
e poder ser melhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que eu quero convidar os irmãos a abrirem em João 5:24. Primeiro versículo é João 5:24. Por favor. Aqui começa alguns valores que estão implícitos, estão escondidos por trás da palavra esperança. Quando eu penso nessa palavra, eu encontro alguns valores. Eu estou reforçando aos irmãos aquela proposta de entendermos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Qual é a nossa missão? Enquanto cristão, falarmos do amor de Cristo para as pessoas. E aí existem várias formas, vários modelos para se fazer isso. A nossa visão vem por uma ferramenta que é centenária, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a sua participação na Escola Bíblica Dominical, e através da Escola Bíblica Dominical, nós evangelizamos, nós temos comunhão uns com os outros, nós aprendemos. Então, é fundamental, obrigado, amado irmão, é fundamental a tua participação, a participação dos seus familiares, nesse espaço de tempo que nós destinamos para a Escola Bíblica Dominical. Essa é a visão. Nós podemos ampliar a visão através de estudos nos núcleos bíblicos, nos lares, nas células, nas casas de paz. Isso tudo é uma multiplicação da visão. Mas o objetivo central é que você estude a Bíblia. Para quê? Para nesse tempo de tanta confusão, doutrinas diferentes, espaços de heresias aí mapeado para todas as denominações. Não é só a denominação pentecostal que está vivendo um tempo de profundo desgosto teológico. Também as mais tradicionais, nós vemos pastores centenários tornando-se muito liberais, esquecendo de alguns valores que são inegociáveis. Porque princípio não é para deixar para depois. Princípio é para fazer primeiro, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, vem o princípio. Então, essa é a nossa natureza. A gente precisa estar sendo sempre lembrado da nossa missão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora, conduzindo eles ao batismo, eles são discipulados, através do discipulado, eles têm comunhão com a igreja. Vocês chegaram aqui, ponto, chegaram aqui. E o que nós fazemos com quem está aqui? Nós apresentamos uma proposta que é a visão. Escola bíblica, à noite nós temos reunião de homens, de mulheres, temos a reunião dos jovens. Então, essa é a visão. Fica claro como que nós funcionamos, pelo menos de forma geral. Agora, valores estão ligados aos principais temas que nós abordamos este ano: salvação, serviço e santidade, que são os 3 principais temas que abordaremos no ano de 2025. E dentro da parte de serviço, eu separei a fé, a esperança e o amor. Então, a esperança, ela é o que irriga nesses valores cristãos, nesses princípios nossos, que nós chamamos princípios bíblicos. A esperança é o que irriga a nossa relação com a essência da fé. Se você perde isso, meu irmão, com certeza você vai se afastar do Senhor. Esse versículo diz o seguinte, isso me assegura a palavra: eu afirmo a vocês que isto é verdade, que isto é verdade. Leiam, por favor. Quem ouve as minhas palavras... Só um minutinho. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é um princípio. Para eu ter a vida eterna, eu preciso ouvir o quê? A palavra.
Tem como ter vida eterna sem ouvir a palavra? Não. Não há nenhum termo de exclusividade para a salvação. Não há nenhuma exceção. Não há nada que justifique alguém falar assim, mas ele... Irmão, para ele ser salvo, ele tem que ouvir a palavra. Pastor, mas ele ouviu e morreu. Ouviu e morreu. Entenderam? Pastor, ele não ouviu. Então, muito provavelmente, não sou eu que vou julgar, muito provavelmente, porque ele não ouviu, ele morreu e não teve a oportunidade de ser salvo. Então, eu queria que você, quando tivesse oportunidade, seja ela qual for a natureza, a ordem, fale para as pessoas de Jesus. Se apaixone nisso. Se preocupe. Hoje eu não falei para ninguém. Hoje eu não tive oportunidade de falar com ninguém. Hoje parece que Deus me isolou nessa terra. E eu não falei nada com ninguém. Brigue com Deus para falar com alguém do amor de Jesus. Abra a porta da sua casa, você vai ter uma montoeira de gente para falar do amor de Jesus. Pega o seu celular, você vai ter uma montoeira de gente para falar do amor de Jesus. Pega a sua lista de transmissão, aqueles amigos mais próximos, você vai ter uma porção de gente que vai ouvir, porque precisa ouvir de você a respeito de Jesus. E eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou dizer. Para cada uma dessas pessoas. Amém, Senhor. Que você ganhar para Cristo. Multidão de pecados seus são perdoados. Tem uma multidão de pecado aí, carregado, está preso nas suas costas. Você ganhou uma vida para Jesus, aquilo faz assim, apaga. Não sei porquê, mas foi Jesus que falou. É a palavra dele que fala. Pastor, eu estou com a vida pesadíssima, carregadíssima. Tenho vivido uma vida atormentada. Tenho tido dias, olha, de infelicidade. Irmão, sai daqui, mira em alguém lá fora e fale do amor de Jesus para ela. Você vai ver o resultado da graça de Deus na tua vida. Eu desafio você a fazer isso. Desafio. Não é para fazer gincana, quem mais falar vai ganhar uma caixa de bombom. Não, irmão, quem falar para uma vida, e essa vida se arrepender, vai fazer festa no céu. Vai ter festa no céu por causa disso. E eu acredito que havendo festa lá em cima, cai alguma coisa aqui embaixo em mim. Eu acredito nisso. Tem sempre alguma coisa que sobra. Faz um teste, meu irmão. Faz um teste essa semana. Mês de maio está iniciando. E você quer iniciar diferente o mês de maio. Fale de Jesus para alguém. Que havendo festa lá no céu, com certeza, a graça vai chegar até a sua casa. A segunda parte desse versículo me dá um pouquinho de medo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado. Eu não quero falar sobre isso agora, porque isso
Tem uma porção de coisa para falar ali, eu não quero falar sobre isso. Julgamento, morte eterna, inferno, arrebatamento da igreja, anticristo. Foram temas dessas últimas semanas aí de perturbar a gente. Não quero falar sobre isso. Mas depois me dá medo. Por que me dá medo? Porque ele disse que aquele que crê na vida eterna passou da morte para a vida. Isso me dá medo. Talvez você nunca parou para pensar que esse medo é muito natural, mas ele tem explicação. Por que dá medo? Porque eu entendo que morte é a inércia do corpo. Morte. Nada funciona mais, o olho não abre, o coração não bate, não tem sangue no corpo, você fica gelado. Tá lá, amor. Eu não sei por quanto tempo você passou por isso. E ver a sua vida assim, numa inércia social, por exemplo. Você não consegue fazer amigos, não consegue sair com ninguém. Você que é solteiro não consegue um companheiro, uma companheira. Você que é casado não consegue ajustar seu relacionamento. Você que é filho está sempre de mal com o pai está de mal com você. Está sempre alguma coisa disfuncional. E aí você fala, Senhor, eu estou na igreja por tanto tempo, mas ainda não está do jeito que eu gostaria. Porque ninguém quer que a vida fique ruim por muito tempo. Você até acostuma um dia, 2, 3, mas a vida inteira ruim. Vida inteira desgraça, vida inteira promessa que ninguém cumpriu, dor, sofrimento, a vida inteira só isso, ninguém quer. Mas o que é que me assegura eu passar por isso? A esperança. Eu tenho esperança, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que essa barraca aqui vai acabar. Que essa barraca aí, está escrito lá no termo que nós usamos na quarta-feira passada, 2 Coríntios capítulo 5. Vai acabar. E quando acabar, eu vou ter um corpo novo. Podem um pouquinho aí pedir ao Senhor para te ajudar nisso. E eu sei que Ele vai te ajudar. O medo só acaba, você só lança fora todo o medo quando você dispõe para o Senhor o seu coração para amá-lo. Porque o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Então você precisa amar o Senhor. É fundamental para a vida eterna eu deixar o medo. E é a esperança que faz você não ter medo. Quem nasceu de novo, como foi a experiência de Nicodemos com Jesus, Nicodemos teve medo, mas ele acreditou na esperança. E a esperança proporcionou a ele uma experiência de novo nascimento. O que você precisa? Acreditar na esperança. Acreditar que aquele que ouve e crê naquele que enviou a você a vida eterna, que é Jesus, vai te conduzir da morte para a vida. E eu pergunto para você, irmão, com muita tranquilidade, você quer essa vida de Jesus? Você quer a vida? Quer a vida de Jesus ou da Lady Gaga? Tá ligado? Cara, uma porção de gente se amassando, empurrando. Os caras ficaram horas lá para poder ficar 10 minutos na frente lá dos negócios lá. Tem gente que foi pisoteado, perdeu o celular. Estou sendo exagerado? Estou sendo, queridos? Quero ouvir da igreja. Estou sendo exagerado? Tem gente,
eu vi uma pessoa lá, estou fazendo uma colocação que está na internet. O cara se vestiu, um homem se vestiu igual a Lady Gaga. Aí o repórter pergunta assim, por que você vem com essa fantasia? Ele, não, eu incorporei ela. Falei, Jesus do céu! O cara não tem noção no mundo espiritual o que significa isso. E botou uma porção de... Falou o álbum da mulher lá, uma porção de ventosa, transparente no corpo todo. Ele estava todo feliz. O cara estava todo alegre. Estava até muito alegre. Demais. Você entendeu? A gente está diante de um Deus que te tira da morte para a vida, a gente não manifesta. Não é isso, pastor? A gente está diante de um Deus, olha o que Deus já fez aqui, a gente não tem noção. Tem gente que não tem noção do que Deus já fez aqui. A gente está diante de um Deus que tira a gente da morte para a vida, e a gente não tem a mesma empolgação, a mesma alegria, o mesmo ânimo do que os filhos das trevas. Os caras gastam dinheiro. Você vem daí no Paraná. Você está dormindo onde? No banco da rodoviária. Está lá na notícia. Nós precisamos dessa esperança, irmão. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos acreditar nisso, que este Deus me fez passar da morte para a vida. Qual a área da tua vida nesta manhã que você quer que o Senhor passe da morte para a vida? Fala para Ele. Fala com Ele. Pastor, estou resolvido com esse negócio aí. Já está resolvido eu. Mas será que você não conhece ninguém que não está? Traz de noite, na igreja. A igreja ainda funciona, irmão. Se nenhum de nós abrirmos a nossa boca para que a graça seja pregada, Deus vai arrumar um mendigo que fica dormindo na porta da igreja para falar do amor dele para alguém. Vai arrumar alguém lá fora para abrir a boca e falar, vocês não vão abrir esse negócio aí não, vocês estão há 113 anos. Você só precisa acreditar. Vamos cantar. O cântico do mês passado fala que o inferno perdeu mais um. Você pode declarar isso ao Senhor. Coloque-se de pé e adore ao Senhor. Adore como se fosse, neste momento, o último momento. Olha só, como se você, ao sair daqui, você fosse para o céu. Mas adore assim, com a vida nova que Jesus te deu. Aleluia. Glorifique ao Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno de todo o seu louvor.